Boa noite a todos. Acredito que já estamos online, né? Estamos aqui juntos mais uma vez nessa noite de terça-feira, né? Onde a gente pode estar falando aqui a respeito de Jesus, a respeito daquilo que a gente compreende, né, do Evangelho segundo a doutrina espírita. A gente já começa agradecendo o convite, né, da companheira Sueli, a recepção do Mauro, né, que está sempre aqui com a gente. Boa noite, meu amigo. Uma ótima palestra para nós. Se Deus quiser, a gente vai conseguir, né, trazer aquilo que a espiritualidade deseja para a gente. Então a gente, nesse momento, inicia, né, fazendo a nossa prece, né, agradecendo principalmente ao nosso Mestre Jesus, agradecendo aos nossos amigos espirituais que estão sempre nos dando o apoio, né? Estão sempre conosco, nos auxiliando a estar vivendo a nossa vida, né? Com coragem, com dedicação. A gente sabe que muitas vezes nós não damos ouvidos às orientações, mas esses irmãos estão sempre a serviço de Jesus, nos orientando, permitindo que a gente siga o caminho traçado pela nossa própria consciência, pelos trabalhadores que nos assistem, por todos aqueles que puderam estar participando desse planejamento reencarnatório junto conosco e para que a gente consiga, né, alcançar verdadeiramente nosso Mestre Jesus. Agradecemos aos nossos irmãos que puderam, né, estar conosco nessa encarnação, que nos alavancam, que nos auxiliam, que assim seja, que possamos ter uma boa noite de reflexões. Sueli, boa noite, que possamos aqui estar juntos, né? A gente lembrando que a gente pode aproveitar esse espaço aqui para que a gente possa colocar os comentários, né, compartilhar. Então acaba que a fala, né, a exposição, ela fica de certa forma interativa, né, que vocês acabam enriquecendo muito tudo que a gente traz aqui. Meus amigos, é muito bom sempre a gente falar, né, do nosso Mestre Jesus. É sempre muito bom a gente falar, trazer aquilo que a gente interpreta dos seus ensinamentos, mas é muito interessante, principalmente, a gente entender como que é a nossa percepção de Jesus, né? Como que acontece essa percepção no nosso íntimo, né? Por que que eu falo isso? Porque Jesus, ele é uma figura multifacetada. Em que sentido? Ele é um ser, vamos dizer assim, né? Que é um ser que está muito além ainda da nossa compreensão, que em alguns momentos, quando a gente vai ler alguns textos da própria doutrina espírita, né, a gente lembra daquelas interpretações que o colocam na posição de governador planetário, né, aquela figura de realeza, aquela figura de governança, de autoridade, que de fato existe, né, mas com muito amor, né, porém a gente acaba, sem mesmo muita consciência, às vezes inconscientemente, traçando um paralelo, né, com a figura de realeza que nós temos aqui na nossa Terra, as figuras de governança que nós temos aqui, que nós vivenciamos, que nós vemos, né, no mundo que a gente conhece aqui, que a gente vive. Então, acaba em alguns momentos causando um certo distanciamento, né? A gente olha, poxa, um governador, uma realeza terrestre, ele está lá, eu estou aqui, né? Então, com Jesus, por mais que ele esteja no comando, a gente tem essa visão de que ele ainda é alguém que está distante. Sem querer, a gente acaba podendo, se não tomar muito cuidado, acaba tendo esse tipo de perspectiva. Em outros momentos, quando a gente vai buscar alguns textos, né, principalmente aquilo que mais nos impressiona em muitos casos, que são os milagres, né, que ele faz lá, né, enquanto está curando as pessoas, todos os fatos extraordinários que a gente ainda julga como sobrenaturais de sua vida, e aí a gente lembra que ele é aquela figura que realiza o impossível, como falam nossos irmãos protestantes, né? Porque ainda interpretamos aquela visão de que o que ele pode fazer a gente ainda não consegue. Então, para a gente ainda é impossível, né?
E é aquele também que vai curar as nossas dores, curar, né, como piscar de olhos, as nossas dores desde que tenhamos fé. Essa também é uma visão super válida, porque a gente sabe que Jesus, de fato, ele tem essa condição, essa faculdade, essa capacidade. Porém, ainda, se a gente também não tomar bastante cautela, acabamos estabelecendo com Jesus um relacionamento de troca, né, de moeda de troca. Então, a minha fé, ela é unicamente atribuída àquilo que ele pode me dar de retorno, né? A minha vivência com o mestre, ela está ali acontecendo baseado naquilo que ele pode me entregar. Então eu o procuro sempre quando eu estou passando por alguma dificuldade, né? A nossa busca a Jesus acontece sempre quando a gente está passando por algum sufoco na nossa vida, quando a gente está com alguma doença, com algum problema sério que a gente não consegue resolver. E aí a gente busca, né, o apoio do mais alto. E isso daí, gente, é algo completamente normal e deve ser assim, né? A gente deve buscar o mais alto quando a gente estiver passando por alguma dificuldade e, lógico, fazer a nossa parte também. Mas a gente não deve buscar só nesses momentos, né? O problema é que a gente esquece. Quando a gente está bem, a gente acaba esquecendo. A gente esquece de agradecer, né? A gente esquece de louvar, a gente só lembra do pedir, né? Separando aqui as três características da oração, como Kardec lá bem nos ensina lá no Evangelho, né? E aí, eu particularmente gosto muito da perspectiva sobre Jesus daquele camarada nosso, né? Aquela perspectiva mais humana, que quando a gente vai abrir o Evangelho e vai ler, a gente vai ver os mais profundos traços de humanidade dele, né? Traços esses que são revelados quando Jesus ele está, né, com companheiros numa festa de aniversário, né, desculpa, de casamento, que foi onde é realizado o chamado primeiro milagre dele. Ó, que está tão sujo, por isso que eu tirei. O primeiro milagre dele, né, onde ele transforma água em vinho a pedido da sua mãe, né, que ele dizia que ainda não estava no tempo, não era o momento, mas se a mãe manda, a gente tem que obedecer, né? Então não tem jeito. Dependente da idade. Tem 36 anos, minha mãe chega aqui e fala não, é não, assim, assim, ponto, acabou. Vou fazer o quê? Né? E aí, a gente percebe Jesus no momento de alegria, que ele está com companheiros, com irmãos de coração. A gente vê Jesus em alguns momentos, inclusive momentos de tristeza, né? Onde ele está naquele momento da entrada triunfal na cidade de Jerusalém, onde as pessoas estão o ovacionando, mas ele permanece muito triste, porque ele compreende que todo aquele estardalhaço, toda aquela comoção era feita por pessoas que não haviam interpretado verdadeiramente sua mensagem. O que eles tinham, na verdade, era a perspectiva de alguém, né, daquele Messias bélico que iria resolver os problemas com o Império Romano que ele estava passando, e essa não era a mensagem real de Jesus, né? A gente vê Jesus em vários momentos demonstrando alegria, demonstrando até mesmo, alguns estudiosos dizem que há momentos, quando vai fazer a tradução do grego para o aramaico no Evangelho, há momentos que ele tem algumas entonações ali que dá a entender que ele está como se estivesse contando uma piada, uma anedota, alguma coisa assim, né, para poder alegrar as pessoas, a falar em um tom mais poético. Então, a gente percebe que era uma pessoa que tinha profundos traços de humanidade. Ele era muito gente como a gente também, não aquela figura sisuda que estava sempre mostrando aquela perspectiva, né, fechada, em que a gente às vezes muitas vezes a gente acaba interpretando. E aí eu gosto muito de um momento muito importante, né, dessa caminhada que Jesus teve, que esse espírito que o Cristo teve aqui na Terra, que é quando ele está indo à casa de Marta e Maria, né, onde ele recebe a notícia que Lázaro, segundo a compreensão das irmãs, havia desencarnado, e ele vai até lá para poder, né, realizar aquele milagre, né, segundo os textos, de ressuscitar o Lázaro. E aí ele chegando na casa de Marta e Maria, mesmo ele sabendo o que iria acontecer a seguir, que ele iria tirar o amigo dele de infância do túmulo, ao ficar diante da dor daquelas irmãs, aquelas amigas, né, irmãs do coração, que estavam ali chorando aos prantos pela perda do irmão, sofrendo aquele luto,
mesmo sabendo de tudo que aconteceria depois, Jesus chorou, né? Então ele chora compadecido, mostrando ali, revelando os profundos traços de humanidade, de respeito e compreensão sobre a dor, né, humana, a dor do outro, que independente da capacidade que ele tinha naquele momento ao lado de duas almas sofredoras, ele era mais uma alma que estava buscando acolher, que estava buscando auxiliar, né, buscando acalmar, acalentar. Então essa é a figura humana de Jesus, aquela pessoa que mesmo, né, já tendo alcançado, o espírito que já alcançou patamares crísticos, ainda assim continua. Tá muito baixo, Maria Lúcia? Vou tentar chegar mais perto aqui. Se, pessoal, se tiver algum problema com áudio, vocês vão falando, tá? Áudio, vídeo, qualquer coisa. Ainda assim, já alcançado patamares crísticos, ainda assim mostra através de atos simples o quanto ele compreende o que é a dificuldade de estar encarnado no mundo que nós estamos. Mundo esse que hoje se encontra em transição, né, de provas e expiações para mundo de regeneração, mas que ainda está padecendo de muitas dores. Esse é Jesus. Jesus, sensibilidade e compreensão da dor do outro. Isso é dádiva. É demais, Sueli. Porque essas visões que a gente tinha de realeza, né, e do médico, vamos lá, o curandeiro que a gente tinha ontem, elas se complementam com esse traço sensível de humanidade, de compreensão. Porque quando a gente entende esse traço, né, da figura de Jesus, a gente já quebra as barreiras de todas as outras perspectivas que nós tínhamos a respeito dele, né? Porque a gente entende que de fato ele é a pessoa que traz a cura, mas ele também traz o afeto, né? É o governador, mas é o governador que ele está guardando uma sensibilidade tal que entende, que tem de fato, como você disse, é a compreensão das nossas dores, que se preocupa de fato com o que está acontecendo e os rumos, né, da vida de todos nós aqui. E aí, trazendo essa perspectiva da compreensão da dor, a gente vai até Kardec. Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né, que ele faz essas interpretações dos evangelhos baseado, né, naquilo que a doutrina espírita nos traz, ele tem um capítulo que é voltado inteiramente para a compreensão da dor, né? É o capítulo 5 do Evangelho, é o maior capítulo do Evangelho. Eu lembro que na época que a gente estava estudando aqui no Maria Frank, nossa, mas parece que esse capítulo não ia terminar. Foi até porque o estudo, levou, acho que nós estudamos o Evangelho ao longo de 6 anos, se eu não me engano, ou mais até, né? E o capítulo 5 ele foi bem extenso. Mas enfim, e aí nesse capítulo, como falei, Kardec compreendendo também toda a perspectiva que Jesus tinha a respeito do acalento, do acolhimento da dor humana, ele tem uma atenção em especial a esse capítulo, onde ele traz ali a compreensão ou esclarecimento das aflições, capítulo As Causas das Aflições, né, o capítulo 5. E aí ele vai nos explicar que as aflições ou as dores, se a gente quiser assim dizer, que nós passamos, elas têm basicamente duas causas, né? A primeira causa é a causa, né, onde que a gente encontra na vida atual, ou seja, você tem uma dificuldade, você está passando por uma enfermidade, você está passando por uma questão em algum relacionamento seu, você procura, vai fazendo uma retrospectiva para entender quais foram os comportamentos que te levaram aquilo ali, quais foram as situações, quais foram as causas que foram desencadeando na situação atual, e aí você encontra, ah, Daniel, eu sou diabético, e aí você vai perceber que, ah, no meu caso, e a gente está falando de casos específicos, tá? Não estou apontando o dedo para ninguém, até porque eu não conheço ninguém aqui pessoalmente, mas no meu caso, eu tive uma dificuldade relacionada ao controle realmente da ingestão de gordura, já tinha uma sensibilidade maior para poder ingestão de açúcar, né? Já tinha uma sensibilidade maior e acabou descambando na diabetes. Eu não me cuidei, né? Ah, mas eu tenho uma dificuldade realmente com meu pai, ou com minha mãe, ou com meu irmão.
porque teve um momento de nossas vidas que foi muito difícil, em que a gente se desentendeu e aí a gente não conseguiu né, achar o ponto novamente para a gente se perdoar. Então são várias as questões. Muitas questões são vícios que nós vamos alimentando ao longo da vida, que tem um determinado ponto de partida e a gente vai cultivando aquele hábito, porque o vício é o hábito adoecido, né? Então a gente vai cultivando hábitos e vai fortalecendo aquele vício que, querendo ou não, enfraquece a nossa força de vontade para poder pará-lo. Então a gente vai fazendo retrospectivas que acabam nos direcionando ao entendimento, à compreensão de onde essa dor surgiu, de onde essa aflição veio. Porém, ainda assim, há questões, segundo o que diz os textos, né, que nós não temos condição de entender de qual foi o ponto de partida nessa existência, né? Questões essas que podem ser das mais variadas, às vezes um aspecto comportamental, é aquele aquele velho ditado, né, que a mãe fala: "Ah, mas eu criei todos os filhos iguaizinhos, né, da mesma maneira, mas cada um seguiu um rumo, cada um tá de um jeito, fulano é isso", né? A gente vai percebendo no próprio comportamento que as pessoas são diferentes. E aí a gente vai fazendo o quê? Uma busca. Se o Kardec orienta o quê? Se você não consegue entender qual foi o gatilho da vida atual, você vai para a vida passada. Porque a existência espiritual ela é uma só, mas as existências corpóreas elas se multiplicam, né? E aí, aquilo que a gente não teve condição de resolver na vida anterior ou nas anteriores, aquilo ali vai em algum momento, né, surgir, vamos dizer assim, como um ponto a ser resolvido agora. Ele surge como esse ponto a ser resolvido e esse ponto de fato é uma aflição, uma dor, uma dificuldade. Daniel, é o que? É um castigo? Não, ele está ali para nos sinalizar que nós precisamos dar conta de algo que não demos em algum momento anterior, né? A dor, até no nosso corpo físico, ela surge como sinal. Ela não surge como um castigo. É um sinal, é uma consequência. Então você vai dar atenção àquilo e vai falar: não, isso aqui eu preciso resolver. Ah, eu tô com uma dor muito forte na lombar. Beleza, você vai tomar um analgésico, você vai tomar as medidas necessárias para poder resolver a dor, mas você também tem que entender o que está gerando essa dor. Ah, a posição que eu sento, eu tô pegando muito peso, eu tô com o trabalho, no meu caso, trabalho o dia inteiro sentado, e aí eu tô com musculatura enfraquecida, tenho que fazer fisioterapia, tenho que fortalecer. Então a gente vai procurando questões, né, que vão nos auxiliando na resolução daquela aflição. E às vezes a aflição é um problema de relação, né? Como a gente muitas vezes fala que é uma dificuldade que a gente tem de lidar com certas pessoas da família. Às vezes a gente nasceu, né, berço a berço, compartilhou a vida inteira com aquela pessoa, mas existem aspectos de relação ali que a gente não consegue lidar. A gente não consegue ficar meia hora no mesmo cômodo que o dito cujo, né? E aí a gente vai vendo, vai evoluindo para que em algum momento a gente consiga, né? A gente vai tendo a compreensão que a doutrina espírita traz, de que em algum momento a gente vai ter que tentar resolver aquilo ali de alguma forma. Ou então a gente vai se jogar para a próxima vida, né? Pode ser que as coisas não venham de forma tão agradável como está agora. Que a gente reclama, né? Reclama do jeito que está, mas não quer dizer que está ruim. As coisas estão exatamente da forma que necessitam estar para que a gente tenha condição de resolver, né? E jogar para a próxima vez, quando a gente vai ver lá os relatos dos livros de André Luiz, a gente percebe que essa próxima vez pode demorar, né? Então é bom a gente resolver logo o que tem que resolver aqui. Mas aí é importante a gente lembrar o seguinte: se há no capítulo 5 a, o motivo, né, as causas das aflições, que ele tem o propósito de esclarecer tudo aquilo pelo qual a gente passa, né, trazer à luz um esclarecimento a respeito daquilo que a gente vivencia. Há também no capítulo seguinte, o capítulo Cristo Consolador, um consolo de fato, como diz o título, que demonstra qual que é o nosso propósito. Ele mostra ali que existe, além de tudo, acima de todas as dores, de todo o esclarecimento trazido,
um propósito, uma proposta a ser seguida para poder resolver aquilo ali. E essa proposta está contida nos ensinamentos de Jesus. E Jesus, ele nos faz um convite lá no Evangelho, sabendo plenamente consciente que em alguns momentos as dores elas estariam numa intensidade que a gente acharia que não teria condição de suportar, que a gente ficaria cansado, que a gente que nós teríamos dificuldade de dar continuidade. Então ele nos convida, né? Ele faz um apelo e diz: vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. E ele tem autoridade para dizer isso, né? Então, quando Jesus faz esse convite, ele está com plena consciência, como dissemos lá no início, das dificuldades da dor humana, do que é estar encarnado nesse momento, aqui nesse planetinho, né, chamado Terra. E aí, a gente tem tanta certeza disso, né, que você percebe que esse convite, ele atinge corações, né, que às vezes nem tinham muita consciência na época de quem ele era. Da última vez que nós estivemos aqui, a gente falou sobre a passagem da mulher hemorroíça, né? E a gente vai pegar um pouquinho o trecho dela para poder trabalhar aqui também, porque tem a ver, né? A mulher hemorroíça, para quem não lembra, né, ou para quem não esteve aqui da última vez, é aquela mulher que estava com aquele problema de fluxo sanguíneo e através, né, durante 12 anos e através de algumas das pessoas ali da região, ouve falar a respeito de Jesus. Lembrando que a condição que ela estava, era uma condição hemorrágica, né? Era uma enfermidade. A mulher na época, né? A cultura da época exigia, né? Que a mulher que estivesse passando pelo período menstrual normalmente, ela deveria ficar isolada porque ela era considerada impura, né? E essa mulher ela estava com essa enfermidade já fazia 12 anos. Então, além das questões físicas que com certeza estavam debilitadas, ainda tinham a questão social, porque ela deveria estar isolada, né? Então, provavelmente ela tinha que tomar uma cautela muito grande para não ser descoberta, para que a condição dela não fosse descoberta, porque, gente, a gente está falando de uma época em que mulheres eram apedrejadas, né, por estar falando com um homem desconhecido na rua, né? Era considerado adultério. Então, havia uma tensão muito grande em estar na situação em que ela se encontrava. Além disso, tinha o agravante de que ela já havia gastado todas as suas economias com médicos, com curandeiros, pessoas da época que pudessem estar aliviando a dor dela, mas não conseguiram. E aí, quando ela ouve falar de Jesus, lembrando que ela não o conhecia ainda, ela não era uma seguidora, não era uma discípula, era alguém que estava ali e escuta a respeito do Mestre, né? É lógico, naquela cultura falava-se sobre Messias, mas era alguém que, como já tinha passado por uma série de situações em que ela investiu capital financeiro na esperança de uma cura e foi frustrada, não aconteceu, ao ouvir falar dele, ela poderia simplesmente ter falado: "Ah, só mais um", né? É só mais um curandeiro, mais um mentiroso, mais um que não vai resolver o meu problema e deixado isso pra lá. Mas não foi isso que ela fez, né? E em algum momento no seu íntimo ela se sentiu tocada. E aí ela vai até Jesus. Ela vai e encontra toda aquela multidão à sua frente, né? Que se torna um obstáculo de fato para poder alcançá-lo, porque lembremos, ela não podia tocar em ninguém, né? Se ela tocasse alguém, a pessoa seria considerada impura. Mas mesmo assim ela enfrenta a multidão. E nesse momento de enfrentar a multidão, é um momento que representa um verdadeiro sacrifício, um esforço muito grande, não para poder simplesmente se colocar ali no meio, mas para poder vencer as amarras psicológicas que impediam ela de avançar, porque ela sentia um verdadeiro medo, né? De ser tocada, de tocar alguém, de ser descoberta. E isso daí representa muito, como nós falamos outra vez, a nossa atitude diante de certos convites que nós recebemos. Jesus ele utiliza de vários convites para poder chegar até a gente, de várias maneiras para poder chegar até a gente.
né? Às vezes é um convite de um amigo, às vezes é a palavra de alguém que a gente tem num ambiente de trabalho, que vai chegar, vai falar alguma coisa. Às vezes esse convite é para que você vá perdoar aquela pessoa que você tem dificuldade de convívio, né? Aí chega aquele companheiro do trabalho, conta uma historinha para você, fala: Nossa, eu lembro que eu tinha uma dificuldade com meu pai. Aí você vai, se inspira naquilo, fala: Nossa, eu tenho que tomar o mesmo caminho. A pessoa perdoou o pai dela, né? Ou não teve condição de perdoar e o pai desencarnou e hoje em dia ela está aí. Então a gente tem as vidas das pessoas que nos cercam como lição também, né? Não só ficar fazendo fofoca da vida dos outros, mas também como lição. E aí Jesus vai agindo através das circunstâncias das pessoas ao nosso redor para poder fazer o convite naquilo que a gente precisa resolver. E aí a gente escolhe, né? E aí esse é o processo em que vem a multidão. Porque certos convites vão fazer com que a gente tenha que sair de uma zona de conforto. A gente vai ter que descer daquele local em que a gente acha que está com a razão, né? Ah, mas se eu for pedir desculpas, quer dizer que eu estou admitindo que eu estou errado. E aí você não vai. E aí você deixa a multidão tá ali, Jesus está lá no meio, você, deixa para lá. Não vou lá agora não, né? Então são coisas simples do dia a dia, porque a gente aprendeu a vincular a figura de Cristo com a igreja, né? Com o grupo espírita. Então eu vou encontrar Jesus quando eu for no grupo espírita, eu vou encontrar Jesus quando eu for lá no núcleo de estudos espíritos Caibachuto para poder ver a palestra, é ali que eu encontro Jesus. Não é. A gente encontra com Jesus toda vez que a gente escuta o chamado dele para aliviar nossas dores. Mas esse alívio requer a saída da zona em que a gente se coloca, dos nossos vícios, das nossas dificuldades, das nossas carências afetivas, como a gente conversou também em outros momentos, né? Às vezes você vai ter que sair de uma posição em que você está recebendo uma atenção que você gostaria de ter recebido. Ah, mas se eu continuar aqui doentinho, né? Se eu continuar do jeito que eu tô, vai ser legal para mim, porque eu recebo atenção, eu recebo cuidado, né? Então a gente precisa rever nossos hábitos para que a gente consiga sair de fato, consiga se cuidar, sair de fato do local onde a gente se encontra, né? É igual aquilo que eu gosto muito de falar, é o diabético que tem doce guardado escondido na gaveta, né? Poxa, gente, o cara que é a pessoa que é diabética, né? A pessoa que está doente, aí vai lá, o doce está escondido na gaveta. Está escondido de quem? É ele que vai passar mal depois, né? Não tem sentido, não tem lógica. Então a gente tem que ser essa pessoa que vai ouvir o chamado, né? E não vai ficar, como é que posso dizer, ficar parado, né? Fugiu a palavra. Não vai ficar parado, né? Só ouvir, vai decidir seguir. E aí, quando ela segue, ela atravessa a multidão e toca na ponta das vestes de Jesus. E esse toque é tão forte, né? É tão grande a fé que ela movimenta para chegar até ali que Jesus sente. Ele para e diz: E aí, quem me tocou? Peraí, quem me tocou? E todo mundo para junto, todo mundo olha, fica curioso, se pergunta e mexe. Mas todo mundo aqui tá te acotovelando, tá te empurrando. Tem uma multidão aqui. Você me pergunta quem que te tocou? Ele não. Alguém me tocou, porque de mim saíram virtudes, né? Então saem virtudes de Jesus e vai até ela. Olha só, né? É muito interessante. Eu gosto dessa passagem porque demonstra que Jesus cura até sem querer, né? Ela movimenta uma fé tão grande. Daniel, de onde que vem essa fé? Né? Por que que foi essa mulher? Todo mundo estava ali tocando ele. Gente, essa fé foi movimentada exatamente no caminho que ela percorreu, né? Quando ela decidiu ir até lá. Porque é isso que esses obstáculos diários são colocados à nossa frente fazem. Quando a gente toma a decisão de fazer a mudança, fazer a virada na nossa vida, de deixar de lado o nosso orgulho, deixar de lado, né, tudo aquilo que a gente sente que ainda está nos mantendo arraigados naquilo que a gente tem como enfermidade, tem como dificuldade, né, quando a gente deixa isso de lado, a gente começa a encarar perspectivas novas, né? E aí aquilo vai movimentar a nossa fé. A gente vai sentir dificuldade, porque sair do lugar que a gente está, sair das nossas zonas de conforto, vai ser desconfortável. Você está saindo de uma zona de conforto, então não vai ser confortável, né? Sair de onde você está, vai ter que mudar, vai ter que rever pensamento, vai ter que se desfazer de preconceitos, né? Vai ter que escutar mais e falar menos em algumas situações.
E se o seu problema for o perdão, ter que perdoar o outro, ou até se perdoar, e aí é um processo interno de reforma íntima, né? Porque você vai ter que descer do orgulho, você vai ter que tentar lidar com a culpa, né? Então são processos difíceis, sim, mas são processos que, para que você não desista, você tem a necessidade de alimentar e fortalecer a sua fé. Porque sem ela, ela é o combustível, como a gente já disse. Sem esse combustível, a sua probabilidade de falha é muito alta. Esse alimentar a fé é de fato acreditar e fazer por onde para que aquilo ali que você acredita aconteça. Porque senão, né, dificilmente você vai se movimentar e sair do lugar que está. E aí Jesus, após virar, perguntar quem a tocou, ela conta a sua história, né, fala para ele fica lá maravilhado, porque nem entre os próprios discípulos que ali estavam com ele todo dia ele via tamanha fé, né? E aquela pessoa, aquela mulher demonstrou para ele o quanto de fé que ela tinha, né? Quanto de fé que ela desenvolveu, a esperança, né, de fato que ela tinha de que ele pudesse ajudá-la. E aí a gente vai caminhando, porque Jesus ele de fato ele faz o convite, né? Mas aí ele ainda coloca algumas pré-condições. Porque ele fala: "Vinde a mim, que sou vinde a mim todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei." Primeiro, e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Então ele pede uma pré-condição ali, né? Porque você vai até ele, mas você vai aprender também com ele a mansetude e a humildade. Esse caminhar, como a gente falou, entre a multidão, entre os obstáculos, onde a gente vai vencer diariamente algumas questões internas que nós temos ainda condensadas em nosso coração, né? Essas resistências que nós mesmos colocamos à nossa frente, ele vai nos ensinar cada dia passos de humildade e mansetude. Mansetude, ser manso como Jesus, não é ser bobo, porque a gente tem essa perspectiva, né? De que ser manso é ser bobo, né? Ah, tem que ser manso, tem que falar baixo, tem que ser calmo, tem que falar baixinho, né? Tem que falar, ter aquela fala mansa. E não é por aí. Jesus ele tinha os seus momentos, sim, né, de fala mansa, vamos dizer assim, né? Mas é aquele ditado que, como diz, né, se todo mundo fala manso, quem que é manso? O burro brabo, né? Então não é só isso. É a mansetude de você não usar a sua palavra para poder agredir verbalmente o outro, não agredir o outro e sim redirecionar, porque há momentos que você vai precisar sim ter firmeza no seu falar. Há momentos que você vai precisar se colocar, se posicionar com certa firmeza. Jesus fazia isso. Jesus, em muitos momentos, ele encontrava lá com os fariseus que tentavam, né? E ele era muito crítico à postura dos fariseus, que eram os religiosos da época, e era quem deveria dar o exemplo, e ele colocava isso em pauta, né? Não se intimidava. Em vários momentos ele quase foi apedrejado, né? Então você percebe aí que a mansidão de Jesus ela não está vinculada à passividade. Não é estar sempre sendo passivo às coisas, e sim se posicionando, mas não de uma forma a agredir desnecessariamente, tá? Então a gente percebe que a humildade também é um atributo que acaba vindo em conjunto, porque quando você vai buscar os ensinamentos de Jesus, vai entender tudo aquilo que ele traz no Evangelho, né? Toda a sua, podemos dizer, filosofia de vida ali, e se você se impele a poder a segui-la, você acaba mudando internamente, porque não adianta a gente mudar só por fora, né? Todo esse processo, né, de ida, de caminhada, de ir até ele, buscar esse alívio, ele requer uma mudança interna. Ele requer que a gente olhe o Evangelho, olhe as Escrituras, olhe os ensinamentos e reflita a respeito de nossas atitudes diante daquilo ali, diante do mundo, tendo como base e referência o Evangelho de Jesus. E isso, em muitos momentos, quando a gente vai pegar o Evangelho, vai pegar, né, os livros
da doutrina espírita que nos esclarecem sobre muitas coisas, isso nos causa um constrangimento, né? Porque a gente vai olhar aquilo ali, vai olhar, vai botar um paralelo da forma como a gente ainda pensa e se comporta, e a gente se sente constrangido. Mas isso é bom, isso é ótimo, porque se há o constrangimento, quer dizer que há já o processo de mudança, que a gente já olhou, já tem a compreensão do que precisa ser mudado, e a partir dali a gente vai começar, já tem condição de entender qual caminho que a gente tem que seguir. E é de fato isso, que essa caminhada, esse pedido de Jesus para poder chegar perto dele, de ir até ele e se tornar manso e humilde, aprender com ele, né? Esse processo de aprendizado com ele vai te proporcionar isso, né? Vai te proporcionar essa renovação, a tal da reforma íntima que a gente tanto fala na doutrina espírita. E aí, ele ainda dá continuidade, né? Porque além do pedido, ele ainda coloca, né, qual que é a nossa recompensa ao segui-lo, né? Ele diz, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, né? Então, se você for até ele, a gente pensa o quê? Não, Jesus vai pegar meu peso, vai carregar, botar nas costas, carregar. Não, ele fala, ó, eu te dou um jugo e um fardo, né? E aí a gente se pergunta, poxa, mas cadê a vantagem nisso, né? Porque você vai lá querendo vantagem, mas recebe trabalho. Mas o jugo, para quem não sabe, é aquela madeira que se coloca, né, nas costas do gado, geralmente para arar a terra ou para carregar peso, ou quando, no caso, se carrega algum peso, esse peso é o fardo. E ele fala que esse jugo que ele carrega, que ele dá para a gente carregar, ele é suave, o fardo ele vai ser leve. O problema é que a gente quer o fardo pesado que a gente carrega todo dia, né? A gente quer o fardo que vai machucar, né? Que a gente apoia, que a gente está acostumado com aquilo ali. Qual que é a grande questão, né? A grande parada, vamos dizer assim, é que quando a gente vai até Jesus, a gente tem aquilo que a gente já está acostumado, que a vida oferece, né? O material que é prazeroso e o que Jesus oferece que talvez a nossa vista imediatista não vai ser tão prazeroso assim. Ou seja, o mundo ele vai primeiro te entregar, né? Mas depois ele vai te cobrar. Caminhar com Jesus, ele primeiro te cobra e depois te entrega, né? O que tem, como que a gente percebe isso? Primeiro, os nossos prazeres hoje, a gente está vivendo uma época em que nós temos acesso a muitos prazeres imediatos de forma muito rápida, muito fácil, né? A gente com uma... Eu não estou falando nem daquelas questões ilícitas relacionadas à droga, a vícios, álcool, nada disso, né? Mas, principalmente, hoje nós temos os vícios digitais, né? Que vão lá é, demonstrando ou expandindo nossos vícios comportamentais, né? Então a gente tem os perigos de, hoje já é catalogado como vício, ficar rolando tela de celular, às vezes você não está vendo nada, você não sabe nem o que está vendo, o que você está mexendo, o que você está curtindo, aí vai lá e compartilha aquele monte de vídeo com um monte de gente, e você vai ver a caixa de mensagens da pessoa, tem 300 vídeos lá que você enviou, a pessoa não consegue ver, porque é um tempo que ninguém está tendo tempo, é um tempo que ninguém está tendo tempo, né? E aí, para complementar tudo isso, vem ainda, né, os jogos, né, as bets, né, os jogos de azar que agora também, antes você tinha que sair de casa e fazer uma aposta em algum outro lugar, tinha um cassino, alguma coisa que aqui no Brasil é proibido, né, mas tinha os lugares clandestinos para você fazer o jogo, agora está na tela do seu celular e tem centenas de pessoas perdendo dinheiro, inclusive perdendo, tirando a própria vida por causa de dívidas, né, acumuladas nessas plataformas. E aí você vai também para os conteúdos pornográficos também, que hoje tem muito mais fácil acesso, né, na telinha do celular do que se tinha antigamente. Então, são muitas as ofertas prazerosas para que a gente permaneça estacionado na vida, né? Só que são ofertas que, como a gente já falou, com o tempo vão cobrar algo de nós. Nós seremos cobrados, né?
seja no corpo físico ou seja em alguma outra instância de nossa existência, né? Às vezes você vai ser cobrado no aspecto familiar, às vezes você vai ser cobrado em algum relacionamento, né? Poxa, a falta de atenção a quem está do seu lado, né? Isso em algum momento, a negligência, principalmente para aqueles que são pais, né? E isso daí é uma reclamação muito comum dos nossos pequenos, né, das crianças hoje em dia, de quanto que às vezes eles deixam de ter a atenção dos pais porque os pais estão rolando a tela do celular e aí dá um celular na mão da criança, né? Claro que existem casas e casos, casos e acasos, né? Existem pessoas que têm realmente alguma dificuldade de estar ali, eu trabalho em casa, enfim, cada caso é um caso, né? Eu tô falando aqui do caso de negligência, né? Porque dá o celular na mão da criança para ficar jogando, para ficar fazendo o que quer que esteja fazendo ali e vai, né? Vai viver a própria vida, vai se entreter de alguma maneira ali, né? Vícios que somente nos prejudicam ganhamos dívida. Pois é, Sueli, a dívida ela não é só monetária, né? Porque toda vez que a gente negligencia afeto àqueles na qual nós deveríamos oferecer, toda vez que a gente negligencia a educação, isso deixa uma lacuna. Lacuna essa que vai ser preenchida lá na frente com alguma coisa. E geralmente é com um vício. Geralmente com algum comportamento danoso, porque você quer suprir aquele afeto que você não teve. Você quer suprir aquela atenção, você quer suprir aquele ensinamento, né? Vamos dizer assim, aquela proximidade que você não teve. E aí você vai procurar em algum lugar que nem sempre vai ser muito bom, né? Nem sempre o que vai ser oferecido vai ser algo muito legal para você. E aí esse jovem, essa pessoa pode acabar, né, se prejudicando e aquele que é o seu responsável acaba sendo corresponsável pelo ato em que ele está vivenciando. Então, assim, são muitas dívidas. Então, como eu falei, o mundo ele te oferece, mas em algum momento ele te cobra. Em algum momento, sim, você vai ser cobrado, tá? Agora, com Jesus é diferente. Quando você se propõe a colocar a mão na consciência, quando você se propõe a estar em encontro do mestre, como a gente falou, que não é necessariamente estar enfiado dentro da casa espírita, que é importante, né, a gente estar frequentando, é interessante, né, é um local que ele vai nos trazer muitos benefícios do ponto de vista espiritual e até físico, mas isso não quer dizer que nós estamos mais próximos de Jesus. A nossa proximidade com Jesus ele se dá principalmente no nosso dia a dia, né? Quando nós trazemos os seus ensinamentos para nossa vivência diária. Então, quando a gente faz isso, como a gente conversou mais cedo, nós precisamos nos despojar de preconceitos, a gente precisa despojar de opiniões consolidadas, a gente precisa colocar na mesa, jogar fora certos comportamentos, e é isso que ele cobra primeiro, né? A cobrança ela começa aí. Porém, a recompensa ela vem quando a gente percebe que nós estamos angariando um degrau a mais na escala evolutiva espiritual, né? Pode ser que você só perceba essas recompensas quando você desencarnar. Vai fazer o apanhado lá e fazer, poxa, cara, realmente eu não fui tão ruim como eu pensei, né? Ou a gente vê o contrário, né? Mas enfim, a surpresa nós vamos ter depois. Mas a gente pode ter certeza que essa vivência, por mais que nós não sairemos daqui perfeitos, nós sabemos disso, mas sairemos minimamente transformados e o suficiente para estar melhores do que nós chegamos, né? Essa é o nosso ponto. Esse, de fato, é o nosso objetivo, né? E aí, essa necessidade de crescimento, né, ou esse processo, a gente vê em mais uma personagem, para poder a gente finalizar aqui a nossa reflexão, que foi uma personagem que, infelizmente, tem muito pouco sobre ela nos evangelhos, mas também é uma figura que, graças à doutrina espírita, né, principalmente aos textos de Humberto de Campos, a gente tem, querendo ou não, algum relato da sua vida, que é Maria de Magdala, né, ou Maria Madalena, né, como a gente popularmente fala. A figura de Maria de Madalena,
ela é muito, não vou dizer não só importante, né, mas ela traz alguns ensinamentos muito interessantes para esse nosso processo de ida até Jesus e principalmente de reerguimento que às vezes a gente necessita para sair dos nossos vícios, de nossas acomodações. Emmanuel, inclusive, diz, se eu não me engano, numa mensagem do O Caminho, Verdade e Vida, intitulada Madalena ou Magdala, um dos dois, não lembro qual tradução que ele usou, mas procurem lá, eu não vou lembrar o número da lição agora, em que ele informa que nenhum discípulo seguidor de Jesus se violentou tanto no seu processo de memória como Maria Madalena, vamos deixar assim, como Maria Madalena. Porque ele usando como exemplo Paulo de Tarso. Paulo, ele já tinha todo o conhecimento da lei, né? Tinha todo o arcabouço intelectual que ele necessitava para poder seguir, para poder crescer, né, na missão dele, mas ele precisava só de redirecionamento. Ele estava mirando aqui e aí precisou Jesus aparecer e redirecionar a rota dele. Agora, diz Emmanuel que Maria Madalena precisou se erguer do lamaçal dos vícios, né? Então, assim, você vê que havia nela uma força de vontade muito grande. E ela ir até Jesus, quando ela escuta, quando ela começa, decide de fato segui-lo, escuta a respeito do seu evangelho, a presença dela era tão forte, tão significativa, né? Era uma mulher que ela tinha uma presença tão significativa que foi para ela a primeira aparição dele depois que ele desencarna, depois que ele é crucificado, né? Depois dos 3 dias lá, em que ela vai até o seu túmulo e ele aparece para ela, né? Então você vê a importância e o carinho e o zelo que o nosso mestre tinha com a figura de Maria Madalena. E Humberto de Campos nos esclarece que após, né, o Colégio Apostólico decidir dar continuidade com os trabalhos de Jesus, né, depois de um tempo, ela tentou ainda continuar ali, mas ela recebeu um não, né, de Simão Pedro, que na época era o líder, e ainda o líder imaturo, ainda com seus preconceitos, porque estava no início dos trabalhos, né? E porque ele temia que a má reputação que ela tinha comprometesse o trabalho, né? E aí ela volta para sua terra, para a terra em que ela ainda estava, né, antes de conhecer Jesus, e lá ela ainda assim sofre, né, as tentações de voltar à vida que ela tinha antes, de voltar, de retroceder, de continuar com as vantagens, com, né, dos soldados romanos recebendo os presentinhos, ter uma vida mais luxuosa, com todas as facilidades, porque ela estava passando por dificuldades, né, e tudo mais. Era uma mulher numa época, hoje já é difícil para a mulher no mercado de trabalho, imagina na época, né? Então, ela resiste, ainda assim ela resiste, ela se mantém firme, forte e não deixa, vamos dizer assim, não deixa a peteca cair, se mantém forte, firme no propósito evangélico. E aí passa uma comunidade de leprosos naquela cidade, ela começa, eles estavam procurando Jesus, né? Ela começa a falar a respeito do evangelho, a respeito de Jesus, falou que ele já tinha partido e tudo mais, e a cidade decide expulsar esses leprosos e ela vai junto. Ela fala: "Não, eu não vou ficar na cidade. Eu vou seguir com esses companheiros que eu vou auxiliando." Ela já tinha se afeiçoado. E aí aquele trabalho de cuidar desses companheiros foi o propósito de vida dela após o desencarne do mestre, após a crucificação de Jesus. E aí a gente percebe, no texto informa inclusive, que depois de um tempo ela mesma havia pegado as doenças de pele, né, tal lepra, como dizia na época, e até a beleza, toda a beleza estonteante que ela tinha já tinha se acabado, né? Porém a beleza exterior tinha ido embora, só que a beleza interior daquele espírito de Maria Madalena já estava num brilho, né, nunca antes visto. E aí, no final de sua vida, ela decide visitar Maria, decide ir a Éfeso para poder visitar Maria e João. Ela não chega a entrar na cidade, estou resumindo a história, tá, gente? Não chega a entrar na cidade. Ela, chegando lá na porta da cidade, o corpinho dela já não aguentava mais, foi acolhida por um grupo de cristãos e cuidado no seu leito de morte, né?
ali nesse processo de aprende cuidado, de solidariedade, de zelo com a dor do outro, onde muitos daqueles companheiros a tinham como uma verdadeira mãe, a gente pode ter certeza que foi o processo onde ela quebrou vários ciclos, onde ela se livrou de culpas que ela possuía. Foi ali de fato, com a mão no trabalho, que a gente tem a certeza que Maria Madalena de fato se tornou a discípula de Jesus. Tanto que, em seu leito de morte, no seu último suspiro, quando ela já sentia que estava deixando o corpo físico, quando ela deixa o seu corpo, ela encontra ao seu lado, olha de baixo para cima, um homem ao seu lado, aguardando ela. E este homem era Jesus, em que ele disse: Maria, estou aqui. Você, tu amaste muito, estava te esperando. Maria, aquela que vivia, né, sentindo a sede do verdadeiro amor, viu essa sede sendo abastecida, vamos dizer assim, saciada através do cuidado com o próximo, ao servir, né, ao servir ao outro. E esse é o verdadeiro ensinamento da humildade que Jesus traz lá atrás. Sedes humilde, né? Manso e humilde. Então é nesse processo, quando a gente se deixa levar por aquilo que a vida quer nos direcionar para poder extrair o melhor de nós, é onde a gente de fato se sente mais próximo de Jesus, onde a gente se sente de fato liberto, né? Porque são coisas que não nos amarram, são coisas que não exigem de nós essa busca incessante pelo prazer imediato, são coisas que vão estar nos libertando, libertando a nossa consciência. Exigem um comprometimento, mas esse comprometimento nos liberta, nos dá paz, nos alivia. E esse é o convite de Jesus. Eu vos aliviarei. Quando a gente enxerga essa possibilidade, enxerga esse convite, atende a esse convite de livrar-nos das amarras que nos colocam no lamaçal de nossos vícios, de nossas atitudes ruins, de tudo aquilo que ainda nos mantém preso a nossos sentimentos mais baixos, é aí que a gente de fato está buscando o alívio do nosso Mestre Jesus. Meus amigos, muito obrigado pela presença de vocês aqui essa noite. Muito obrigado por essa oportunidade de trazer essa reflexão. Obrigado pelo convite, Sueli. Obrigado, Mauro, por estar sempre aqui também nos apoiando. Espero que todos nós tenhamos recebido a visita dos nossos amigos espirituais, dos nossos anjos da guarda, que estão sempre ali, como disse, nos auxiliando, né, ao nosso lado, né, a serviço do nosso Mestre Jesus. E aí a gente agradece de fato, de coração. Senhor, permita que hoje a gente saia daqui, nem que seja 1% mais aliviado, porque nós sabemos que as dificuldades são tantas questões que nos envolvem no nosso dia a dia, que nos deixam inseguros, que nos deixam tristes, desalentados, mas quando lembramos, Senhor, da sua bondade, de todo o consolo trazido através de seus ensinamentos, nós nos sentimos revigorados. Então que possamos nos aproximar de sua luz, não ignorá-la como muitas vezes fazemos, mas que possamos de fato estar nos aproximando daquilo que a vida oferece de melhor, para que a gente consiga extrair o melhor de nós a cada dia. Se conosco, abençoe nossa noite, nossa semana, que assim seja. Queridos, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Boa noite a todos.